Olá a todos, meu nome é Amanda Viegas Spaller, falo aqui da cidade de Curitiba, no Paraná, no Brasil. Sou especialista em Direito Constitucional e mestranda na área de Poder, Estado e Jurisdição pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, agradecer pela realização do primeiro seminário luso-brasileiro de Direito Público, que ocorre na cidade do Porto, em Portugal. Também gostaria de agradecer toda a equipe organizadora do evento pela oportunidade de poder apresentar o meu trabalho. O título do meu trabalho é A Norma de Ius Cogens e a Relevância da Sua Observação e Aplicação em Âmbito Nacional. Uma análise pautada no regime militar brasileiro, entre 1964 e 1985. O trabalho ele está dividido em capítulos, sendo o primeiro a relevância da aplicação da norma de ius cogens, o segundo a norma de ius cogens e o período ditatorial no Estado brasileiro e, por fim, as considerações finais. A título de introdução, o período ditatorial no Estado brasileiro ele foi um ocorrido recente, que ocorreu entre 1964 e 1985 e representa um marco histórico na nossa trajetória na questão da democracia. Foi uma experiência ditatorial que deixou o espaço político brasileiro naquela época e o direito nacional marcados pela negação da verdade, pelo esquecimento da memória e pela distorção da temporalidade do direito. Nesse momento da história, entra a validade da aplicação da norma de ius cogens e concluindo-se, portanto, que o Estado brasileiro violou em grandes proporções tal norma. Quando eu adentro no primeiro capítulo, eu trago uma relevância e uma tentativa de conceito sobre a aplicação da norma de ius cogens. A doutrina e a jurisprudência não conseguiram ainda especificar exatamente um conceito para a norma de ius cogens. Eles colocam que é uma norma tanto para o direito nacional quanto para o direito internacional e conceituam como uma norma referente ao direito internacional e que através de conflitos internacionais houve a sua concepção para que houvesse uma maior efetividade de cumprimentos dessas normas pelo Estado. Tem um momento que a norma ela não abrange somente a proibição de crimes internacionais, porque a norma de ius cogens ela está ligada com a questão dos crimes internacionais, com a violação de crimes, com os crimes contra a humanidade, também violações de direitos humanos. Claro que é necessário realizar um parâmetro, porque não são todas as normas de violação de direitos humanos que são normas de ius cogens. Claro que tem que haver um estudo no caso concreto para ver se houve ou não houve a violação dessas normas. Ou seja, essas normas de ius cogens, elas não abrangem somente a proibição dos crimes internacionais, mas elas também abrangem as violações de crimes os quais violam o direito à paz e também a autodeterminação dos povos. Num segundo capítulo, ainda um pouco importante falar sobre essa questão da hierarquia das normas, é como se fosse uma questão de constituição. A norma de ius cogens, ela se encontra numa estrutura normativa internacional no topo, como se fosse comparadas às cláusulas pétreas aqui da Constituição Federal do Brasil, as quais não podem ser modificadas e nem excluídas do ordenamento jurídico pátrio. Dá para fazer essa analogia então com as normas de ius cogens. No segundo capítulo, eu coloco essa importância das normas de ius cogens aqui no Estado brasileiro, na época da ditadura, que, como já dito, foi entre 1964 e 1985. Como já mencionado também, essa época de ditadura foi uma época, um marco histórico no Brasil,
porque houve várias atrocidades para aqueles que se envolviam, se expressavam contra ou apenas não concordavam com aquele regime da época. Houve várias práticas de torturas, espancamentos, choques elétricos, que muitas dessas pessoas que sofreram esse tipo de tortura foram levadas à morte, faleceram. Outras até hoje encontram-se desaparecidas e nunca, até hoje não tem um paradeiro para elas. E assim, em que pese ter ocorrido também crimes, também violações de direitos fundamentais para os militares naquela época, a sociedade civil foi a que foi mais atingida nessa questão de violação de direitos fundamentais. Nesse momento da época ditatorial, o Estado brasileiro tentou levar ao esquecimento os fatos ocorridos naquele momento. Contudo, as violações e obrigações internacionais e de direitos humanos durante o período ditatorial não deixaram de existir com a criação da Lei da Anistia, que ocorreu aqui em 79, com o objetivo de anistiar, tirar, para que aqueles crimes ocorridos naquela época, as pessoas que cometeram aqueles crimes naquela época não fossem punidos de nenhuma forma. Só que mesmo com a criação dessa lei, essas violações não deixaram de ocorrer, elas continuaram, elas ainda existem, tanto que até hoje existem pessoas que não foram encontrados seu paradeiro ainda desde aquela época do regime militar ocorrido aqui no Brasil. A lei da anistia ela é uma lei ampla, geral e restrita que configura efetivamente uma autoanistia, garantindo a impunidade aos agentes que torturaram e assassinaram cidadãos brasileiros naquela época. Tem um momento que o que se percebe nesse caso todo é que a lei da anistia é colocada uma questão à hierarquia das normas do direito ao Estado. Como coloca Hans Kelsen, ele traz uma importante posição do dever do Estado diante do direito internacional. Ou seja, o Estado é uma pessoa jurídica e as normas de direito internacional, através das quais são impostas obrigações e são atribuídos direitos aos Estados. Enquanto isso, tais são normas imperfeitas, normas carecidas de complementação. Ou seja, as normas impostas ao Estado pelo direito internacional determinam o comportamento material e não da conduta humana, denominada como menciona Hans Kelsen. Ou seja, elas apenas alertam o Estado do comportamento humano obtido e alertam sobre a atuação ou ação ou omissão sobre determinado comportamento. Logo, o que percebe-se resta claro a importância da aplicação e da observância da norma de ius cogens no Estado, tanto naquela época que foi violado, tanto nos dias atuais. Caminhando para as considerações finais, claro, o que se percebe é que houve realmente uma violação das normas de ius cogens por todo o entendimento e que o sentimento que possuímos e que possui até hoje no Estado brasileiro, nos dias atuais, é da impotência da efetividade dos direitos humanos, visto que não há dúvidas que o Brasil, naquela época, violou normas de ius cogens, que além de serem normas internas, elas também são normas de tratados e referentes ao direito internacional. A ideia principal é essa. Agradeço a todos novamente, um bom seminário para todo mundo e boa sorte a todos. Obrigada!